Oi gente, estou aqui mais uma vez. Como vocês puderam ver no título, aproveitei que essa semana é dia dos namorados para poder gravar esse vídeo, que foi uma sugestão da querida Cindel Maiara. Ela é uma moça de Pernambuco, um lugar bonito. Ela é privilegiada de morar nesse lugar onde tem praias maravilhosas. E ela me mandou um direct lá no Instagram. Ela já acompanha aqui o canal. Gostaria aqui de deixar um beijo para ela. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, que é uma maneira mais fácil de você falar comigo. Se você quiser deixar sugestões do vídeo, conversa comigo lá no direct que eu posso gravar sugestões de vocês. E aí ela me deu essa ideia de falar a respeito dos padrões de namoro da igreja e também dar conselhos para moças, né, para quando elas vão conhecer rapazes e como elas podem ser uma boa namorada para eles. Eu vou falar como mãe, tá? Meu filho hoje é um missionário, inclusive tem uma playlist aqui, vou deixar a playlist aqui nos cards no box de formação, que é o Diário da Mãe do Missionário, e eu vou falar como mãe de missionário e como mãe de moça, porque eu tenho uma mocinha, a Giovana tem 14 anos e o meu filho já vai fazer 20 anos. Então eu vou falar como mãe de moça e como mãe de rapaz. Enfim, vou falar pra vocês a respeito dos padrões, o que eu acho, e eu espero que as coisas que eu falar aqui possam ajudar vocês jovens, possam ajudar vocês que são recém-conversos, diante da minha opinião, que isso não seja só uma opinião, sabe? Que vocês entendam como um conselho e que possam ajudar vocês. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, uma das coisas que a gente aprende, principalmente quem é recém-converso, quando a gente está sendo ensinado pelos missionários, é a respeito de mandamentos que seriam, assim, os principais mandamentos que a gente precisa aprender antes de tomar a decisão de batizar. E um deles, que é muito, muito importante, inclusive se você não estiver vivendo ele, você não se batiza, é a lei da castidade. Uma das coisas principais que envolve a lei da castidade é você não ter relação sexual antes do casamento. Então, como que a gente está falando de namoro, então eu vou falar só dessa parte. E você viver um namoro com padrões SUD te protege de quebrar a lei da castidade. Eu lembro que quando eu batizei na igreja, eu tinha muitas dúvidas. Eu já era casada, mas eu tinha algumas dúvidas em relação, porque eu fui chamada como líder, eu fui chamada como conselheira das moças, então eu queria saber a respeito disso, porque se alguma moça viesse me fazer alguma pergunta, eu sabia o que responder. E eu lembro que eu conheci uma moça que na época ela tinha um namorado, o namorado dela inclusive estava na missão, e eu perguntei pra ela como que funcionava o namoro para membros da igreja. Caso alguém me perguntasse, eu saberia como responder. E ela me falou que o namoro era quase normal ao namoro do resto do mundo. A diferença é que eles tinham padrões diferentes do resto do mundo e eles guardavam esses padrões, eles viviam esses padrões, que era o quê? Ela saía com o namorado dela, fazia programas assim, comuns, como por exemplo, ir ao shopping, teatro, atividades da igreja, festa um na casa do outro, às vezes até tipo assim, show. Só que quando ela fazia atividades tipo em locais muito cheios, locais públicos, tipo cinema, shows, alguma atividade assim, eles nunca iam sozinhos, só os dois. Sempre iam em grupos de amigos, principalmente show e cinema, porque cinema é um local assim muito fechado, assim, ali dentro fica tudo escuro, de repente no escurinho ali do cinema, você acaba meio que criando coragem para fazer algo que você não faria em público. Então por isso que não é muito seguro os jovens estarem sozinhos assim no cinema. E aí ela comentou comigo que beijos e abraços eram sempre com respeito, que eu perguntei tudo, gente. Eu fui a curiosa, perguntei se beijava na boca, se beijava de língua, se o namoro é igual antigamente, sentado no meio com o pai do lado, a mãe do outro. Tudo isso eu perguntei, que eu queria saber. E aí ela falou pra mim que não necessariamente o namoro, quando o namorado ia lá, ficava ali o pai e a mãe sentados do lado, que era um namoro normal, mas que sim, que os beijos tinham certas regrinhas, que ele e o namorado dela criaram algumas regrinhas, que são basicamente o que os líderes aconselham, é que quando o beijo começa a ficar mais caloroso, aquela coisa assim, que a gente começa a ter sensações e tal, despertar algumas coisas que a gente, vocês sabem, né? E aí eles paravam, eles tinham um certo limite. Outra coisa interessante também que ela me falou na época e que faz total sentido é que eles não faziam carinhos que pudessem levá-los a ter emoções fortes demais ao ponto deles não conseguirem
conseguir parar ao ponto de fazer com que eles caíssem, sabe? Por exemplo, eles tinham regra entre eles de não tocar na parte íntima, jamais, nunca, nem ele na parte íntima dela e nem ela na parte íntima dele, ou local do corpo que pudessem despertar desejos, coisas mais fortes, que ficasse difícil, sabe, deles parar. Normalmente era carinhos meio que inocentes, sabe? Não é que eles ficavam assim, tipo um robô que ia dar um beijo na boca e não ia se tocar, mas era aquela coisa assim com mais carinho, uma coisa assim com mais respeito, sabe? Não era uma coisa assim que normalmente pessoas normais, pessoas do mundo, quando tipo começa a namorar, eles se beijam, se abraçam, se tocam e tipo, como se não houvesse amanhã e vamos ver aonde isso vai dar. Mas um namoro seguro, um namoro com respeito no padrão da igreja, não é essa a intenção. Se você não é casado com a pessoa, você não tá com a intenção de ter uma preliminar e chegar na relação sexual, entendeu? Então não faz sentido você provocar certos desejos se você não vai chegar até o fim, entendeu? Se a intenção não é chegar até o fim, então você tem que ter um limite. E isso eu achei bem interessante na época que essa minha amiga contou pra mim como que era o namoro SUD. Porque por mais que a gente leia no manual, é diferente de uma pessoa falar na prática como que as coisas são feitas. E eu observava que essa minha amiga, realmente, todas as vezes que ela saía com o namorado, eles nunca estavam sozinhos. Sempre tinha grupo de amigos, ou sempre dois casais, ou sempre dois casais e um amigo. Porque a intenção realmente era só sair, se divertir, namorar. Não tava com a intenção de quebrar mandamento, não tava com a intenção de fazer o que era proibido. A intenção era só namorar, se curtir, porque se amam e porque tem metas juntos, metas a cumprir junto. O que eu posso falar como mãe de moça, a minha filha é bem tranquila, sabe? Talvez pelo fato da deficiência dela, a mente dela não tá madura a esse ponto de querer namorar. Ela ainda não esboça esse desejo, pelo contrário, a Giovana é incrível que ela é muito consciente em relação aos mandamentos. Então ela nem toca no assunto porque ela sabe que só pode namorar depois dos 16. Então eu nunca precisei sentar e ter essa conversa com ela, porque ela aprendeu isso na igreja. Ela entrou na igreja na primária. Quando ela foi pras moças, ela aprendeu isso, então não precisou de eu ter essa conversa com ela. Tá claro na mente dela que o namoro só pode a partir de 16, então ela não toca no assunto, ela não pensa nisso. E quando a gente fala assim, meio de algumas piadinhas indiretinhas, ela sempre deixa claro que agora não é hora porque ela só pode namorar com os 16. Ela fala que vai namorar pra desespero da mãe, ela fala que vai casar, mas no tempo certo, na hora certa. Porém, uma coisa que quando ela chegar realmente aos 16 anos, que ela começar a querer ensaiar um namoro, eu sempre vou deixar claro algo pra ela, que eu como mulher, não é como mãe ou enfim, eu como mulher, eu realmente meio que criei alguns padrões para mim, que eu acho que toda moça deveria criar para si, que era o quê? Eu acho que se eu sou membro da igreja, eu tenho um propósito, o foco, que é o quê? O templo, casamento eterno. Então, se eu quero o templo, o casamento eterno, eu preciso encontrar um rapaz que também tenha essa meta de templo e casamento eterno. Se eu quero para minha vida o casamento eterno, eu preciso encontrar um rapaz digno que vai me levar até o templo. E como você entra no templo? Você tem que estar guardando e vivendo todos os mandamentos, porque senão você não vai conseguir ter a sua recomendação e você se selar no templo para toda a eternidade com seu marido. Eu lembro que, eu não vou entrar em detalhes pro vídeo não ficar 1 hora, mas quando eu batizei na igreja, eu era casado com o pai da Giovana e a gente se divorciou. A partir do meu divórcio, eu coloquei como meta que eu só iria me relacionar com um membro da igreja que fosse me levar até o templo. Então eu já tinha na minha mente que poderia ser filho do profeta, mas se ele não estivesse digno e se ele não tivesse a intenção de me levar para o templo, a chance dele acabaria ali naquele momento. Então é importante você, moça, você se valorizar, você criar metas com você e você não aceitar menos do que isso, porque eu acho que não adianta o cara mandar flores, fazer declaração de amor em público, fazer mil coisas. A maior prova de amor que um rapaz pode dar para uma moça é
levá-la para o templo digna, é respeitá-la, é não fazer com que ela perca a sua dignidade, perca a sua virtude. Então não tem prova maior de amor de um rapaz para uma moça do que ele, sabe, ele ser tipo o guardião do tesouro. Pensa que a sua virtude, a sua dignidade é um diamante. Então a maior prova de amor que um rapaz pode dar para uma moça é ele guardar a virtude dela como se aquilo fosse a coisa mais valiosa do mundo, e realmente é uma coisa valiosa. Eu coloquei isso para minha vida e é isso que eu pretendo ensinar para minha filha. O rapaz pode ser mais lindo, rico, ter feito missão, não interessa, mas se ele não respeitar, ele já perde valor ali. Nós, membros da igreja, acreditamos no reino celestial. E como nós vamos chegar no reino celestial? Através de viver e guardar os mandamentos. Então, se o rapaz me ajuda a guardar os mandamentos, isso quer dizer que ele me ama e ele quer estar comigo no reino celestial. Agora, se um rapaz faz com que eu quebre o mandamento, ele está tirando de mim a oportunidade de viver com o Pai Celestial no reino celestial. Então, ele não me ama, porque ele está desejando o quê? A morte do meu espírito. E eu acho que isso ficou muito claro para mim quando eu conheci a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, quando eu aprendi esses mandamentos, esses princípios, principalmente os padrões da igreja, de que se o homem não respeita a mulher, tá tirando dela o direito de progredir, entendeu? Então, moças, nunca rebaixe os seus padrões por causa de meninos, por causa de nada. Porque se a pessoa te ama de verdade, se ele realmente é apaixonado por você e se ele quer o seu melhor, ele tem que ser o primeiro a querer guardar a sua virtude, a sua dignidade. Então nunca, jamais rebaixe os seus padrões por causa de ninguém. Isso é algo que eu vou sempre ensinar para minha filha, que o homem, eu penso assim, para ela não precisa ser rico, para mim não importa cor, não importa nada. A única coisa que importa é que seja um sacerdócio digno, firme no evangelho, que possa progredir, ajudar minha filha a progredir e que possa realmente ajudá-la a guardar os mandamentos, porque é um ajudando o outro, gente, no casamento. Depois que você casa, vem muitos desafios. Às vezes você acha que tem desafio durante o namoro, mas no casamento esses desafios são muito maiores. Então, se você não estiver vivendo e guardando os mandamentos, você não vai ter força para encontrar esses desafios lá na frente e superá-los. A maior prova de amor é essa. Eu, como mãe de rapaz e missionário ainda por cima, eu vou falar para vocês que a única coisa que eu exijo, se eu puder falar para vocês assim, qual é a nora ideal? Eu quero uma moça que também seja firme no evangelho, que possa fortalecer o meu filho, que possa ajudá-lo a se desenvolver cada vez mais, ajudá-lo a progredir no evangelho. Eu quero uma moça que ajude ele a preservar o seu sacerdócio, se manter digno. Eu quero uma moça que ajude meu filho, incentive meu filho a guardar os mandamentos. Uma moça que possa proteger o poder do sacerdócio que ele tem. Eu não vou chorar. Eu, como mãe de rapaz, eu falo que a moça ideal para o meu filho não importa nada. Questão de beleza, questão de ser magra, gorda, preta, branca, pobre, rica, isso pra mim não faz diferença. A diferença é ser digna, firme no evangelho e que tenha realmente o objetivo de entrar com meu filho no templo, de ter uma família eterna e de ajudar meu filho a conseguir, merecer a exaltação. Então, se você pretende realmente ser exaltado, se você pretende realmente viver no reino celestial ao lado de Jesus Cristo do Pai Celestial, não existe outro caminho a não ser viver e guardar os mandamentos. E esse mandamento a respeito dos padrões de namoro, isso é algo assim fundamental, é algo que realmente tem uma grande importância na vida de todo mundo. Moças, uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês, é muito difícil para jovens, no modo geral, para pessoa solteira, para guardar e viver a lei da castidade. É fundamental, o comportamento de uma moça, ele pode ser fundamental para ajudar os rapazes a guardar o mandamento da lei da castidade e também para poder honrar seu sacerdócio. Como que eu posso dizer isso? Se uma moça me pedir um conselho hoje, Dani, como você acha que eu posso ser uma moça ideal para conquistar o rapaz, para poder conquistar a sogra? O que você acha que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? A primeira coisa,
você deve ser você mesmo, você não precisa fazer as coisas para agradar os outros, você tem que viver de acordo com a sua essência, mas guardar e viver os mandamentos é algo que você sempre vai ter pontos com isso. Toda mãe quer uma nora, um genro que guarda os mandamentos. E uma coisa que eu poderia aconselhar para uma moça que está interessada no meu filho é realmente isso, ela viver os padrões que ela aprende na igreja, principalmente padrões de vestimenta, porque homens é mais difícil de controlar do que mulheres. Mulheres conseguem controlar certos sentimentos, certas coisas, assim, a mulher consegue ser mais firme, sabe, em alguns aspectos do que homens. A moça se vestir sempre no padrão, evitar decote, evitar roupa curta, evitar basicamente isso, porque às vezes o rapaz, ele até tem intenção de guardar mandamento, às vezes ele até é um sacerdócio digno, aí chega uma moça, uma mulher de modo geral, com os peitos tudo de fora, com a bunda de fora, enfim, roupa curta. Por mais que ele tente se esforce, chega uma hora que a tentação é muito grande, ele pode acabar caindo. Eu já vi, isso é muito triste, mas eu já vi moças da igreja que em meio a atividades, acampamento, gente, acampamento, tá com maior e levanta o maior de uma forma que a bunda fica de fora e puxa assim, que é pro peito saltar, e eu falo, gente, coitadas, elas acham que com isso estão chamando atenção, mas infelizmente os rapazes na hora podem olhar, porque não são cegos, podem achar bonito, podem desejar no primeiro momento, mas no fim, membros da igreja que pensam realmente em casar-se, sei lá, no templo, eles vão escolher sempre as moças que pelo menos aparentemente guardam os mandamentos, são mais discretas, que têm mais recato. Eu não tô dizendo que todas as pessoas que casam, que se selam, são perfeitas, mas eu vejo e até converso muito com meu filho que ele deve fazer escolha de pessoas que pelo menos esteja se esforçando pra fazer o certo, sabe? Não quer dizer que vai aparecer uma moça perfeita pra ele. Pode ser que apareça uma moça que ela não seja perfeita, que ela tenha dificuldade em algumas coisas, mas só da pessoa ter a intenção de sempre melhorar, progredir, isso sim já é algo que pra mim, pelo menos, tem mais valor do que a pessoa se dizer, eu sou perfeitinha, sabe? Então pra mim, uma pessoa que realmente quer viver e guardar os mandamentos, isso é muito importante. É isso, esse é o vídeo e eu espero que vocês pensem um pouco sobre as coisas que eu falei, que vocês realmente se deem valor e que vocês não aceitem menos do que vocês merecem. Não rebaixem os padrões de vocês por causa de ninguém. E nunca se esqueça do que eu falei, vocês são filhos de Deus especiais. Pai Celestial ama muito vocês e Ele aguarda ansiosamente para quando nós voltarmos da presença dEle. O Pai Celestial quer você lá ao lado dEle, e para isso acontecer, vocês precisam estar vivendo e guardando os mandamentos. E com isso, vocês precisam estarem com pessoas ao lado de vocês que respeitam isso, que te ajude a viver no padrão que o Evangelho nos ensina. Vocês precisam ter pessoas ao lado de vocês que ajudem vocês, rapazes, a honrar seu sacerdócio, que ajudem vocês, moças, a honrar e a guardar, a preservar a sua virtude e a sua dignidade. Então deixa aqui nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem, podem deixar também sugestão de vídeo que eu vou adorar gravar para vocês. Esse foi o meu longo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande super beijo e até a próxima. Tchau! Turn it up on a higher level. Turn it up.